Olá alunos, olá pessoal do YouTube, aqui é o professor André Vargas, de Física, com mais uma aula para o nosso canal. Hoje uma aula sobre o princípio de Pascal, O cara que fala dos hidráulicos, tá? Que explica como é que funciona, como é que é o funcionamento do hidráulico, todos os hidráulicos, são baseados no princípio de Pascal ou lei de Pascal, tá? Então é um assunto extremamente importante para quem vai fazer Enem, Pensa bem, hoje em dia em quase tudo, em maquinários de grande força, que exigem de grande força, são maquinários de trabalho, em lavouras, em britadeiras, tudo tem hidráulico, Direção dos nossos carros, freio do carro, tudo tem hidráulico, E a função do princípio de Pascal é ajudar no trabalho da gente, tá? Então ele desenvolveu uma lei, os engenheiros desenvolveram através dessa lei os hidráulicos que tem, como função esse princípio de Pascal que a gente vai começar a estudar agora. Acho que se tu pegar uma seringa, e colocar só ar nela, pode ter esse só ar, ela vai estar assim. Se tu botar o dedo na ponta e apertar aqui, ó, e deslocar o êmbolo daqui para cá, uma certa distância, o êmbolo, apertar o êmbolo, isso aqui se chama êmbolo, e colocar o dedo aqui, tu vai sentir aqui um acréscimo de pressão no teu dedo, vai sentir um acréscimo de pressão ali no dedo, tá? Vai sofrer uma variação da pressão do teu dedo aqui. De acordo com que tu vai aumentando aqui a compreensão do êmbolo, vai aumentando essa pressão aqui, vai ter um acréscimo de pressão aqui no teu dedo, tá? O que Pascal descobriu? Que esse acréscimo de pressão é igual para todos os pontos. Então, o acréscimo de pressão que eu senti aqui no meu dedo foi igual aqui, foi igual aqui, foi igual aqui. Em todos os pontos, o acréscimo de pressão, a variação de pressão em todos os pontos da seringa foi igual, tá? Não que todos os pontos da seringa tenham a mesma pressão, mas o que variou na pressão, o que aumentou na pressão foi igual. Isso tem que ficar bem claro. Então, o que diz o princípio de Pascal? Coloquei aqui, saber. Tem que lembrar que o princípio de Pascal é os hidráulicos, Prensa hidráulica, hidráulicos. Diz assim o princípio de Pascal, a variação da pressão, o ΔP aqui, a variação da pressão provocada em um ponto de um fluido ideal. O que é fluido ideal? Pô, não vou colocar qualquer óleo lá no meu líquido de freio, qualquer óleo lá no meu hidráulico, tem que ser um óleo ideal, que transmita o acréscimo de pressão. Então, óleo ideal, em um fluido ideal, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Ou seja, essa variação de pressão, ela se transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido se eu usar um fluido ideal. O que significa fluido ideal? Aquele que transmite o acréscimo de pressão. Não adianta eu colocar um óleo grosso, uma graxa, um óleo cheio de terra, um óleo dentro de um hidráulico, dentro de um freio. Por exemplo, o meu líquido de freio tem que ser um líquido de freio fininho, de acordo. A gente sabe que quando a gente pisa no freio, a gente faz uma força lá no êmbolo, comprime o óleo, e essa compressão que eu faço, esse acréscimo de pressão se transmite em todos os pontos daquelas mangueiras que tem o líquido de freio do carro da gente, e vai lá no tambor da roda e faz essa força que gera um acréscimo, o mesmo acréscimo de pressão que eu fiz lá no pé, vai aparecer lá no tambor, que vai fazer uma força grande para reter a roda, bloquear a roda. Mesma coisa na direção do carro. Quando eu giro a direção do carro, eu faço uma força pequena, mas varia a pressão do óleo ali, lá no dispositivo lá, hidráulico, e essa variação vai se transmitir pelos mangotes, um mangote de alta pressão, e vai variar lá onde eu quero que gire. Vai ter um tambor que vai fazer uma força grande para fazer girar a roda. Então, vamos ver. Aqui o que aconteceu? Aqui tem uma bexiga aqui tampada com 3 rolhas. Alguém apertou o êmbolo aqui e as 3 rolhas saltaram ao mesmo tempo. Significa o quê? Que a variação de pressão no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 é igual. Explicado pelo princípio de Pascal. Só que assim, tem gente que pode achar que a pressão é igual no ponto 1, no ponto 2. Não, a pressão não é igual. O que Pascal fala que é a variação que é igual. A variação que é igual, não é a pressão. Aí eu peguei outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui um êmbolo aqui, e aqui é água. Aqui tem um ponto A e um ponto B. O que a gente sabe das matérias que já passaram? Que a pressão do ponto B é maior que no ponto A. Porque ela está mais no fundo. Todo mundo sabe disso. Mas agora, se eu apertar esse êmbolo para baixo, eu não vou conseguir fazer esse êmbolo ceder, porque se esse líquido aqui for incompressível, estiver totalmente cheio de líquido aqui,
na hora que eu apertar o êmbolo eu não vou conseguir deslocar porque o líquido não vai para lado nenhum, ele está retido aqui, então não vai deixar o êmbolo sair. Desculpa, não vai deixar o êmbolo descer. E consequentemente, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um acréscimo de pressão em todos os pontos, mas a pressão no ponto A continua sendo menor que no ponto B. Mas em todos os pontos aqui desse líquido incompressível, a variação de pressão que vai sofrer o ponto A vai ser igual à variação de pressão que vai sofrer o ponto B. Mesmo eles tendo pressão diferente, entendeu? Mas a variação, tá? Então eu fiz uma força aqui, eu fiz uma variação de pressão aqui dentro desse líquido, e essa variação de pressão vai ser igual para todos os pontos. Não que todos os pontos tenham a mesma pressão, mas a variação de pressão vai ser igual. Isso é o que diz o princípio de Pascal, ó. A variação de pressão que vai ser igual. No caso aqui, a pressão do ponto B é maior que a do ponto A, mas a variação é igual. Tá bem? Tem que saber isso, tá? É importante. Bom, isso aqui o pessoal não fala muito, que a pressão no ponto B é maior que no ponto A. Não sei, a gente não vê muito em livro do ensino médio. Mas eu, cara, do meu conhecimento de física, né, sou formado na UFSM, se eu estiver falando uma coisa errada, meu Deus, eu vou ter que me ferrar, né? Mas não, olha pela lógica dos nossos estudos. O princípio de Pascal só estuda a variação da pressão. A variação da pressão é igual no ponto A e B, mas a pressão não. Tá? Então aqui, esse exemplo da rolha aqui, acredite eu que essas rolhas foram colocadas aqui, de acordo com a pressão, aí quando eu faço um acréscimo de pressão, elas se estouram ao mesmo tempo, pensando por esse lado aí. E aí eu concluo que a acréscimo de pressão é igual em todos os pontos. Mas a rolha 1, a rolha 2, no caso, está sofrendo mais pressão do que a 1. Nesse exemplo aqui, antes de apertar lá. Mas na hora que eu apertei, a rolha 2 ela foi comprimida para segurar a pressão no ponto 2. E a rolha 1 foi comprimida para segurar a pressão no ponto 1. E a hora que eu aperto lá, o acréscimo de pressão, que é igual em todos os pontos, fez soltar a rolha em todos os pontos, as rolhas se soltaram. Saltou água para tudo que é lado. Tá? Uma aplicação do princípio de Pascal são a prensa hidráulica. A prensa hidráulica é um hidráulico, né? É um hidráulico tradicional. Antigamente, se colocava um carro aqui numa bandeja lá do posto e alguém ia com o pé lá e ficava pedalando, né, até o carro subir. Hoje não, bota-se o carro na bandeja, vai lá e liga um compressor e o ar faz força aqui e comprime o óleo e faz a variação de pressão e o carro sobe. Ou hoje em dia já é até um dispositivo elétrico que faz uma força aqui que vai gerar uma força grande lá do outro lado e o carro vai subir. Então assim, prensa hidráulica. Para que serve uma prensa hidráulica? A prensa hidráulica é um multiplicador de força. É um multiplicador de força, tá? Multiplica a força aqui, ó. Prensa hidráulica é o multiplicador de força. Para isso que serve os hidráulicos. Eles multiplicam a força, eles aumentam a minha força. O que eu fiz aqui, ó? Um vaso comunicante. Aqui tem um êmbolo que nem aqueles de seringa, que vai uma borracha dentro lá da seringa, é o chamado êmbolo. Êmbolo é uma borracha, um vedante de borracha que não deixa o óleo sair, é um êmbolo, só que esse êmbolo aqui é móvel, tá? Dentro aqui tem um líquido ideal, que transmite a pressão, o acréscimo de pressão, fluido ideal. O fluido ideal é aquele que transmite o acréscimo de pressão sem perdas, ele é ideal para isso. É um líquido ideal. Como é que eu faço como é que funciona a prensa hidráulica, os hidráulicos? Ó, eu faço uma força pequena, tá? Força pequena, desloco o êmbolo lá para baixo e aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui vermelha. Exatamente aqui eu tenho uma variação de pressão. Aqui eu tenho uma variação de pressão aqui, escrever pequenininho. Aqui, 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 tá? Aqui e aqui tem uma variação de pressão, tá? Se eu chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, que conclusão eu chego? Quando eu aperto esse êmbolo daqui para baixo, eu desloco ele a uma certa distância. Eu tenho um deslocamento do fluido, que esse deslocamento do fluido incompressível se transmitiu a todos os pontos do fluido e fez o fluido deslocar o êmbolo maior a uma distância menor ali, dá pra ver, né? Porque o líquido que foi deslocado aqui vai ser o mesmo que vai deslocar aqui. Como aqui o volume é maior, ele vai subir menos, né? Aqui ele variou o volume no comprimento, aqui ele já variou mais na largura aqui. Ou seja, o volume de líquido deslocado aqui é o mesmo ali.
Isso é óbvio, ninguém é louco para não ver isso. Tá? Mas o que eu sei do princípio de Pascal aqui, ó? Que a variação da pressão ali no êmbolo menor, que eu chamei de 1, é igual à variação da pressão que aconteceu lá no êmbolo maior, que é o 2. E em todos os pontos aqui, a variação da pressão aqui, ela é o quê? Ou até vou escrever. Ela é igual. Tá? Ela é igual. Lá no início da matéria, eu vou apagar aqui agora, os exemplos que eu peguei, a gente estudou isso aqui, guris, ó. A gente pode afirmar que variação de pressão é força dividido pela área. Então nada me impede de dizer que força é variação de pressão vezes a área, concorda comigo? Tá? Então a variação de pressão pode ser calculada dividindo a força pela área. Isso aqui, pela lei de Pascal, é sempre igual. Igual, não muda. Isso aqui muda no meu hidráulico. Isso aqui muda. Falando na linguagem bem simples. Isso aqui fica sempre igual, isso aqui altera. Vamos colocar altera, fica mais bonito. Tá? E isso aqui só depende disso aqui. Concorda comigo? Então quando eu tenho uma prensa hidráulica aqui, eu tenho um fluido aqui que está retido entre esses dois êmbolos aqui, ó. O que acontece? Eu fiz uma força pequena aqui, desloquei o êmbolo, provoquei uma variação de pressão nessa área pequena. Essa variação de pressão se transmitiu a todos os pontos do fluido, eu coloquei aqui, ó, variação de pressão, e apareceu desse lado aqui que eu chamei de 2, e essa variação de pressão provocou uma força grande. Provocou uma força grande, ó. Fiz uma força pequena numa área, ó. Numa área aqui, ó. Aqui eu tenho uma área grande, mas essa força poderia ser, ó. Poderia ser numa área pequena, aqui, ó. Força pequena, área pequena. Porque isso aqui é sempre o quê? É sempre igual, variação da pressão é igual. Agora, força grande, área grande. Concorda comigo? Ó? Eu faço uma força que depende da área do êmbolo. Por que aqui é força grande? Porque a área é grande. Por exemplo, aqui pode ter 10 centímetros quadrados, aqui pode ter 1 centímetro quadrado. Então, 10 centímetros quadrados é maior do que 1 centímetro quadrado. Então, maior a área, maior a força. Então, o êmbolo tendo maior a área, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força grande. Porque a força só depende da área e da variação de pressão. Mas como a variação de pressão é igual para todos os pontos dentro desse macaco hidráulico, desse hidráulico, essa força aqui só depende da área do êmbolo. Tá? Então, eu costumo fazer assim, ó. Quando a gente pisa no freio, a gente faz uma força pequena, numa área lá do pedal que fica com o mangote do líquido de freio pequeno, é um êmbolo pequeno, eu empurro aquele êmbolo, faço um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão se transmite a todos os pontos lá dos mangotes do fluido do carro, lá por baixo do carro, e faz um acréscimo de pressão lá no tambor, perto da roda. Esse acréscimo de pressão dá origem a uma força grande que faz brequear o carro, faz ele parar, faz ele frear. Né? O único jeito disso aí dar zebra é se alguém vai lá e faz um furo no teu mangote. Corta o teu mangote, que tem nos filmes. Aí quando tu pisa aqui no freio, no pedal, tu faz uma força pequena, faz um acréscimo de pressão, e esse acréscimo de pressão sai pelo furo aqui. A pressão do óleo que tu faz sai pelo furo. Aí o freio não funciona. Aí tu vai bater e vai começar a bater na lata o teu freio. Não vai funcionar o teu freio se ele for com líquido de freio, se ele for hidráulico. Que antigamente nos filmes, nas novelas, cortava o mangote, o cara ia fazer uma curva, bem na curva lá, falhava o freio e ele acabava se acidentando. Então eu gosto de chamar força pequena, área pequena. Força grande, área grande. Tem gente que gosta de falar força 1, área 1, força 2, área 2. Tá, vamos ver. Como é que a gente calcula o acréscimo de pressão no ponto 1 aqui, ó? Aí aqui vem a equação da prensa hidráulica. Ó, variação de pressão é força por área. Então eu vou chamar aqui de força o quê? Pequena, área pequena. Força grande, área grande. Tá, pessoal? Eu vou chamar assim. Tem alguns livros que chamam assim, ó. Alguns, na maioria. Força 1 sobre área 1,
força 2 sobre área 2. Porque variação de pressão, ó, variação de pressão é força sobre área, ó. Variação de pressão é força sobre área. Só que, para ajudar a entender, eu, André, gosto de dizer que eu faço uma força pequena no êmbolo pequeno e aparece uma força grande no êmbolo maior. Quando eu giro a direção, eu empurro o êmbolo numa área pequena lá que tem. Esse acréscimo de pressão se transmite a todos os mangotes do hidráulico e chega lá na roda, no ponto que gira a roda e aparece uma força grande num êmbolo maior. Hoje em dia, nem é a gente que faz a força. Quando a gente torce a direção, aciona uma força elétrica e a força elétrica empurra o êmbolo pequeno e aparece uma variação de pressão, que essa variação de pressão se transmite a todos os pontos que vai até lá o outro lado. Tá? Bom, tá aqui a primeira equação de prensa hidráulica. Tá? Primeira equação. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Ficou muito risco aqui, ó. Eu faço uma força pequena, desloco o êmbolo, provoca uma variação de pressão aqui nesse líquido. Essa variação de pressão é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui e é igual aqui. Essa variação de pressão, né, vai provocar uma força grande, porque essa força depende só da área do êmbolo. Porque essa variação de pressão é igual no ponto 1, é igual no ponto 3, 4, 5, 6, 7, todos os pontos aqui têm a mesma variação de pressão. Então a força vai depender da área do êmbolo. Como essa área aqui é pequenininha, eu faço uma força pequena. Ó. Por que eu faço uma força pequena, uma força minúscula, força pequena? Porque a variação de pressão é a mesma em todos os pontos e a área é menor. Essa área menor dá origem a uma força pequena. Já essa área grande dá origem a uma força grande. Bom, tá aí a primeira equação da prensa hidráulica. Às vezes, quando dá a área, tudo bem. Mas às vezes eles não dão a área. Lembrando que essa área aqui, ó, se ela não for dada, ela é πr ao quadrado. Π raio ao quadrado. Por exemplo, eles gostam de dizer assim, o raio do êmbolo menor tem 1 centímetro. O raio do êmbolo maior tem 10 centímetros. Aí ele entendeu a área? Não, entendeu o raio do êmbolo. Aí para te calcular a área, vai ter que fazer π. Aí vai ter π raio a quadrado, π raio ao quadrado. Isso π corta. Aí o raio 1 ao quadrado é 1, centímetro ao quadrado é 1. Mas 10 centímetros ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. O que quer dizer que essa área aqui, ó, é 100 vezes aquela lá. O que acontece? Essa força aqui, ela depende da área, ó. Essa força aqui depende da área. Como essa área aqui é 100 vezes a pequena, essa força aqui vai ser 100 vezes maior. Ou seja, assim, ó, essa força aqui depende do número de vezes que essa área é maior que aquela lá. Se essa área aqui for o dobro daquela lá, vai aparecer o dobro de força aqui. Se essa área aqui for, se essa área grande aqui, ó, que eu coloquei aqui, que eu vou pegar a caneta vermelha, essa área grande aqui que eu coloquei aqui, ó, essa área grande aqui for 5 vezes a pequena, a minha força vai ser 5 vezes a força pequena. Se eu tinha uma força pequena, por exemplo, lá do outro lado de 2 newtons, a minha força grande vai ser 5 vezes 2, vai ser quanto? 10 newtons, ó. Se a minha área grande é 5 vezes a pequena, a minha força grande vai ser 5 vezes a força pequena. Entenderam? Se eu aumentei 30 vezes a área lá, grande, a minha força vai ficar 30 vezes maior que a força que eu faço aqui. Agora, se eu aumentar essa área aqui 5 vezes, eu vou aumentar 5 vezes a força que eu vou ter que fazer ali. Então, eu vou ter que fazer 5 vezes força a menos aqui, ó. Porque o que serve a prensa hidráulica? Eu já escrevi aqui no início da aula, ó. É um multiplicador de força. Quanto mais eu aumento essa área aqui, mais eu vou multiplicar a força que eu estou fazendo lá do outro lado. Então o cara lá com tabuleira lá, aquele negócio lá, que quebrando lá, quebrando calçada, quebrando piso, quebrando coisa, aquilo ali é o hidráulico que tem ali. Ou seja, ele faz uma força pequena e aparece uma força grande lá para quebrar a pedra. Tá? Bom, o que mais que a gente... Tá, isso aqui é a primeira coisa, a equação de prensa hidráulica, essa aqui. Agora a segunda coisa que tem que saber das prensas hidráulicas é que o trabalho que eu faço no lado 1 é igual ao trabalho que eu faço no lado 2. Isso aqui eu chamo do símbolo trabalho. Trabalho é a mesma coisa que energia.
Então os hidráulicos, eles obedecem o princípio da conservação de energia. O mesmo trabalho que eu faço aqui, eu faço ali. O que é trabalho? É força pequena vezes deslocamento 1. E aqui trabalho 2 é força grande vezes deslocamento 2. O que acontece, ó? Isso aqui, ó, é grande. Tá? Então se eu quero levantar um carro, eu tenho que ficar apertando um monte lá, naquele T1. Para fazer baixar bastante para subir um pouco aqui. Isso aqui é o quê? É pequeno. Tá? É pequeno. Isso aqui é o quê? É grande. Isso aqui é pequeno. Tá? Mas a energia conserva-se. Ou seja, o trabalho que eu faço do lado 1 é igual ao do lado 2. Lembra que trabalho? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Aqui a gente não precisa colocar cosseno porque tá formando um ângulo de 90 graus e cosseno tá formando um ângulo quer dizer, aqui de 360 graus, né? A força está no mesmo sentido do deslocamento, é 360, daí cosseno 361 não precisa colocar ângulo, só fazer força vezes distância. Força vezes distância é igual a força vezes distância. Então aqui, eu fiz uma força pequena e desloquei bastante o ângulo. Apareceu uma força grande do outro lado, mas deslocou pouco. Ou seja, eu vou ter que pedalar muito para fazer um carro subir naquele hidráulico antigo. A mesma coisa a mulher da cama, da cadeira do dentista, do tempo antigo. Ela ficava pedalando para subir. Pedalava bastante para subir um pouco lá a cadeira do paciente dela. Tá, qual é a outra coisa que tem que saber dos hidráulicos aí? A outra coisa que tem que saber dos hidráulicos é que de um lado eu tenho uma figura meio assim ali no fluido deslocado ali, ó. E do outro lado eu fiquei com uma figura um pouco menor assim, ó. Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Opa, ficou meio torto aqui. Assim, eu tenho duas figuras do lado 1. Isso aqui eu posso chamar que eu tenho volume 1 aqui e aqui tem o volume 2 aqui. Onde é que essas figuras aqui, guris, ó? As figuras são essas aqui, ó. Esta e esta. O que eu posso afirmar no terceiro item, que faz tempo que não cai até, que o volume de líquido deslocado no lado 1 é igual ao volume de deslocado no lado 2. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Volume é a área vezes a altura. No caso, a área da base do pequenininho é a área pequenininha. E no caso da altura aqui, é o deslocamento D1. Então, área vezes D1. Lembra? Quem é que está fazendo o papel de altura aqui? Foi o deslocamento que o êmbolo fez para baixo aqui, ó. O deslocamento que o êmbolo fez para baixo aqui é a altura do meu cilindro. Então, área 1 vezes deslocamento 1 tem que ser igual à área da base do 2 aqui, essa área grande aqui, vezes a altura que ele subiu aqui, que é a altura que é a altura que ele subiu ali, que é igual ao deslocamento 2 aqui, a altura que ele subiu ali, ó. Quanto mais enfeite, pior fica. Então, área vezes deslocamento 2. Tá? É uma outra relação. Ou seja, área pequena vezes deslocamento 1 igual a área grande vezes deslocamento 2. Em alguns livros chamam assim de área 1 vezes distância 1 igual a área 2 vezes distância 2. Os livros que não chamam de área pequena nem força pequena, tá bom? E aqui também tem alguns livros que chamam assim, ó. Força 1 vezes D1 igual ao quê? Força 2 vezes D2. Aqueles livros que chamam de lado 1 e lado 2. Eu chamo de força pequena e área pequena. Força grande e área grande para ajudar a decorar. Faço uma força pequena, né? Faço uma força pequena e aparece do outro lado uma força grande que vai ajudar a multiplicar a força, que é a função do hidráulico, tá? Então assim, não sei quanto tempo eu tenho de aula. Vamos ver se eu faço um exemplo aqui. Vamos ver se dá para mim fazer um exemplo de cálculo, tá? Pedi para minha ajudante me dizer quanto tempo eu tenho. Eu não tenho relógio aqui. Quanto tempo eu tenho de aula que eu estou dando.
Pra não ficar muito longa a minha aula. Já passei de 20 minutos? Não gosto de aula muito grande que o aluno cansa muito. Estou em 25 minutos. Tá, então mais 5 minutos para resolver um exemplo aqui só. Tá, um exemplo. Vou chamar de exemplo 1. Vou dizer que eu tenho aqui uma prensa hidráulica. Tá? Assim. Aqui eu tenho um êmbolo e aqui tem outro êmbolo. Alguém vai e faz uma força aqui pequena e aparece uma força grande lá. Aqui em cima eu tenho um líquido ideal. Aqui eu tenho uma área grande que eu vou chamar aqui uma área de 20 centímetros quadrados. E aqui uma área pequena que eu vou chamar de 2 centímetros quadrados. Aqui uma força pequena que eu vou chamar de 5 newtons. E eu quero saber quanto que vale a força que vai aparecer aqui em newtons. O que eu sei? Que quando eu apertei aqui, eu tive uma variação de pressão aqui, que é a mesma ali. Se eu chamar aqui de lado 1 e aqui de lado 2, eu posso afirmar pelo princípio de Pascal que a variação de pressão do lado 1 tem que ser igual à variação de pressão do lado 2, pelo princípio de Pascal. Essa variação de pressão, como é que a gente calcula? A variação de pressão é força sobre área. No caso aqui poderia ser força 1 sobre área 1. Poderia escrever assim, ó, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Nada me impede, né, guri? Tem que olhar o contexto, qual é as letras que eu estou usando ali. Tá? Só que eu uso força pequena sobre área pequena. Força grande sobre área grande. Quanto que é a minha força pequena? 5. Quanto que é a minha área pequena? Aí tem centímetros quadrados aqui, centímetros quadrados aqui. Dá pra fazer o quê, guris? Corta, né? Agora, não poderia ter centímetros aqui e metro aqui. Aí tinha que passar os dois para metros ou os dois para centímetros quadrados. Não pode. Como as unidades são iguais, o que eu posso fazer com elas aqui, ó? Cortar. Porque ela vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então, que número que eu vou levar aqui? 2. Que número que eu vou levar na força grande? É o que eu quero saber. E na área grande, quanto que eu vou levar? Vou levar 20. Ok, guris? Aí o que eu faço isso aqui? Eu multiplico cruzado aqui, ó. Tá? Vai ficar quanto aqui? Vai ficar 5 vezes 20 igual a 2 vezes F. 5 vezes 20 dá 100. 2F. Para mim deixar o F sozinho, o 2 vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. F. Agora, como isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui, eu posso escrever o F na frente aqui, então. 100 dividido por 2 dá quanto? 50. Então, será que esse hidráulico foi um multiplicador de força? Eu fiz uma força 5 e apareceu uma força 50. Então, foi um multiplicador de força. Fiz uma força pequena, apareceu uma força grande. E se eu não quisesse fazer conta? Quantas vezes essa área é maior que aquela ali? 10 vezes. Ó, essa área aqui não é 10 vezes maior que aquela lá? Quantas vezes dá para colocar o 2 dentro do 20? 10 vezes. Então, essa força aqui vai ser 10 vezes aquela ali. Então, 10 vezes 5, quanto que é? 50. Então, ó, lembre, pessoal, o número de vezes que eu aumentei essa área aqui vai aumentar na força. Eu aumentei essa área aqui 10 vezes, ó. Ficou 10 vezes maior que aquela lá. Essa área aqui, ó, é 10 vezes maior que o A pequeno, ó. Essa área aqui é 10 vezes maior que o A pequeno, então a força grande vai ser 10 vezes maior que o F pequeno. F vai ser 10 vezes maior que o F pequeno. É só saber isso, não tem frescura, tá? Na próxima aula a gente vai resolver mais exercícios, onde eu não vou dar área, vou dar o raio aqui para te saber calcular o πr ao quadrado, porque a área da base do cilindro é uma circunferência, que é πr ao quadrado. A gente vai dar mais os exercícios de hidráulico, tá? Mas não esqueça do princípio de hidráulico, só o que varia, tá? A variação da pressão é constante para todos os pontos do fluido. Como a variação da pressão é igual, né? Essa variação de pressão vai influenciar na força, tá? Na força da área que está atuando. Quanto maior for a área que estiver atuando, esse acréscimo de pressão maior vai ser a força, por causa daquelas equações que a gente colocou aqui. Tá? Então eu acho que eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Deixar um abração para vocês, né? Até a próxima aula de resolução do exercício de princípio de Pascal. Um abração, tchau, tchau.